Adoçamento e amarração amorosa. Para muitas pessoas, essas duas palavras são a mesma coisa e causam o mesmo efeito. Mas será mesmo que são a mesma coisa e causam o mesmo efeito? Vem comigo que eu vou te explicar a diferença de uma e outra de maneira simples e fácil, onde a partir de hoje você nunca mais vai ter erro. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World. E hoje, galera, eu venho trazer um tema muito interessante e muito legal. Porém, muitas pessoas eu acredito que ainda têm dúvidas sobre uma e outra. Muitas pessoas confundem achando que as duas palavras, os dois termos, são a mesma coisa, mas eu digo para vocês que não são. Hoje, nessa aula, eu venho trazer para vocês a diferença de adoçamento e amarração, ou como muitos conhecem, amarração amorosa. Mas antes de eu dar início à nossa aula, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações, pois dessa maneira, fazendo essas 4 coisinhas, o YouTube vai entender que você está gostando dos meus conteúdos e assim que eu liberar mais um vídeo novo aqui no canal, como por exemplo este aqui, o YouTube vai recomendar para vocês de cara. Perfeito, pessoal? Já fez essas 4 etapazinhas? Então, show de bola, vamos pro vídeo. Hoje, galera, eu vou ensinar para vocês de uma maneira simples e fácil, sem enrolaçada, a diferença de adoçamento e amarração amorosa. É bem simples, é bem fácil, não tem enrolação, não tem não é um bicho de 7 cabeças que vai ser, meu Deus do céu, eu não vou conseguir aprender a diferença de um pro outro. Não. Vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Adoçamento é como se vocês têm que imaginar o adoçamento como se fosse uma ajuda, um empurrão. E o amarramento, a amarração ou amarração amorosa, vocês têm que ter em mente como se fosse uma prisão. Vocês vão aprisionar alguém ou alguma coisa. Perfeito? Tendo falado isso, vamos às explicações. Vamos começar com amarração. Amarração, galera, ou amarração amorosa, é quando você amarra alguém a você, com base no seu benefício próprio, com base nos seus propósitos pessoais. Literalmente, quando você faz uma amarração amorosa, você está tirando a vida daquela pessoa e colocando em suas mãos para que assim você possa fazer o que você quiser e bem entender com ela. Você transforma aquela pessoa, e quando eu digo aquela pessoa, homem ou mulher, tanto faz, você transforma aquela pessoa num fantoche. Você utiliza ela da melhor maneira e da maneira que você quiser. Você tira o livre-arbítrio dela, ela não tem direito de opinar, ela não tem direito a opções, nada. Você transforma ela no seu escravo ou na sua escrava. Você vive com aquela pessoa uma vida totalmente fictícia, com base naquilo que você acredita que tinha que ser. Exemplo, Maria e João. João ama muito Maria, porém Maria não gosta muito de João.
ela não dá bola para o João. Então João faz uma amarração amorosa para aprisionar Maria à vida dele, para aprisionar a Maria a ele, fazendo com que a Maria acabe do nada, como num passe de mágicas, se apaixonando por ele, se interessando por ele, tendo olhares para ele e muitas das vezes vivendo por ele e para ele e deixando de se viver, de se gostar. Ou seja, é uma prisão que o João acaba botando a Maria sem ela ter como saber e sem ela como se livrar disso, perfeito? A menos que a amarração amorosa seja cortada, desligada, aí sim a Maria consegue ter as rédeas da vida dela e consegue ter o autocontrole novamente. Fora isso, a amarração amorosa é nada mais, nada menos que uma prisão. É você tirar o livre-arbítrio de uma pessoa para benefício próprio e assim você viver uma vida com aquela pessoa com base naquilo que você acredita que seja o certo. Eu não consigo, galera, ver uma amarração amorosa, uma explicação de amarração amorosa melhor, mais simples e mais detalhada do que essa daqui, perfeito? E o adoçamento, galera? O adoçamento seria o oposto contrário da amarração amorosa. O adoçamento você não vai aprisionar, você não vai tirar o livre-arbítrio daquela pessoa. Pelo contrário, você vai adoçar, como o próprio nome já diz. Você vai adoçar, você vai acalmar aquela pessoa que você gosta para que ambas mantenham e andem numa mesma frequência energética. Perfeito? Você vai acalmar aquela pessoa para ela ficar mansinha, mais calma, mais melosa, digamos assim, entendeu? Você é como se você... Imagine um carro de corrida. Um exemplo, para um carro de corrida ganhar uma corrida, ele tem que ter mais energia não, mas ele tem que ter mais gasolina para correr mais rápido e muitas das vezes ele tem que ter aquele nitro, né, para poder dar um up, né? O adoçamento é a mesma coisa. O adoçamento é como se fosse um nitro onde você vai dar um up na sua vida. Naquela vida, daquele relacionamento, daquela pessoa que você queria, que você gosta muito dela ou dele. E o adoçamento também, galera, ele serve não só para relacionamentos, mas sim também para relacionamentos de trabalho. O exemplo, um chefe e um funcionário, ou vice-versa, serve para amansar aquela pessoa que está muito nervosa, muito irritada, que você quer que fique mais calma, que quer que pense do mesmo jeito que você, ou vice-versa, para que ambos entrem em concordância e tudo mais, se entendam, comecem, em vez de ficarem se engafinhando, se alfinetando, comecem a trocar palavras mais carinhosas e tudo mais. Perfeito, pessoal? Então, como eu havia dito da amarração, eu não vejo uma outra forma e mais simples de explicar o que é o adoçamento para vocês. Então, essa é a diferença de adoçamento para amarração amorosa. Qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem ainda de amarração amorosa e adoçamento, vocês podem escrever aqui no campo de comentários que eu irei escrever para vocês e responder. Outro detalhe, galera, que eu me lembrei agora é de um episódio muito antigo do Sobrenatural, que ele fala assim, tá acontecendo umas coisas bem estranhas numa cidade, né, numa cidadezinha, e o Dean e o Sam, que são os irmãos, eles vão lá checar. E à medida que eles vão se envolvendo nessas coisas estranhas que vão acontecendo, eles percebem que, supostamente, a fonte, a origem dessas coisas estranhas está vindo de um determinado poço, né, de um determinado chafariz, na verdade, né, com água e tudo direitinho. Perfeito. Aí eles vão analisando, vão vendo os fatos, vão vendo as coisas que vão acontecendo e tudo mais, quando eles descobrem que dentro desse chafariz existe uma moeda. E essa moeda, ela vem gravada nela, cravada nela, uma espécie de foto de escultura, né, no caso, de uma divindade muito antiga. E o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver essa história, esse episódio do Sobrenatural com a aula de hoje, sobre amarração e adoçamento? Eu vou explicar para vocês. Parece que nessa cidadezinha, graças a essa fonte, né, e a essa moeda que estava dentro da fonte,
Todos os pedidos e desejos das pessoas locais ali daquela região se realizavam quando eles faziam. Sabe aquele lance de você tacar uma moeda numa fonte e aí realizar seu desejo? É literalmente isso aí. E aí um cara que eu morava nessa cidadezinha, ele gostava de uma mulher que também era dessa cidadezinha. Ele gostava muito dela, ele era apaixonado por ela desde criança, mas ela nunca deu bola pra ele. E o que acontece? O bonitão foi lá, fez um pedido e tacou a moeda dentro da fonte. E assim, como um passe de mágica, o pedido dele foi realizado com sucesso. E a mulher da noite pro dia começou a se apaixonar por ele, a se interessar por ele, a ter olhos para ele. Ou seja, de início foi tudo a mil maravilhas. Por quê? Porque de um dia anterior eles não andavam juntos, eles nem se conheciam, entre aspas, no caso ela para ele, né? Ela não dava bola para ele. E no dia seguinte, do nada, ela estava se amando ele, estava se esfregando nele, estava abraçada nele e tudo mais. Tudo que ele queria se realizou. Ele estava apaixonado por ela mais ainda, por causa que ele conseguiu realizar o desejo dele de ter a mulher que ele tanto ama ao seu lado. Mas conforme o episódio foi rodando, sem o Dean, e com base nas coisas que foram acontecendo também, sem o Dean, eles literalmente tiveram que botar um ponto final nessa história. Por quê? Todos os desejos de todas as pessoas, incluindo o desse cara, estavam começando a sair fora do controle. E assim, a suposta amarração que o cara fez na mulher através desse pedido mágico, dessa divindade que supostamente cedeu a ele, teve que ser cortada e interrompida, fazendo com que a mulher deixasse de gostar dele e voltasse ao normal, como num passe de mágicas. Então, galera, percebam que nesse episódio o rapaz ele fez uma espécie de amarração amorosa, só que através de um pedido por uma moeda que ele tacou numa fonte e teve a ajuda de uma divindade muito antiga, que por sinal também essa moeda era do avô dele, do mesmo rapaz que teve a guria com que ele gostava tanto, a força, né? Percebam só que ironia. Mas isso é só um exemplo que eu queria dar para vocês, como uma amarração amorosa, uma amarração não é uma coisa boa. Uma amarração, você tira o direito de uma outra pessoa viver. Você tira o livre-arbítrio dela, você tira o direito dela de escolha, de optar, de opinar. Perfeito, pessoal? Bom, o vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Ative o sino das notificações, perfeito? E qualquer coisa, escrevam aqui nos campos de comentários. Tranquilo? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe sempre. Até a próxima, pessoal. Valeu!